E agora vamos à entrevista. Vamos falar sobre o Dia da Imigração Italiana, que é comemorado agora no dia 21 de fevereiro, domingo. Exatamente, Lili. A comunidade italiana foi muito importante para o desenvolvimento social, cultural e econômico da cidade de São Paulo ao longo de décadas. Sim, sobre esse assunto, vamos conversar agora aqui em nossos estúdios com Paulo Fiorillo, do PT, e com o cônsul-geral da Itália em São Paulo, o senhor Filipe La Rosa. Bom dia, deputado, e bom dia, cônsul. Sejam bem-vindos ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar aqui. Igualmente. Estamos com um probleminha de conexão? Sim. Cônsul, a comunidade italiana em São Paulo trouxe para o nosso estado não só riqueza cultural e gastronômica, mas também desenvolvimento econômico. O Dia da Imigração Italiana vai muito além de um dia, né? Explica a importância de se haver uma data como essa aqui no estado de São Paulo, cônsul. Eu acho que nessa sua pergunta a gente deveria reverter as afirmações. A culinária, a gastronomia, ela é um dos a mais que vieram com a imigração italiana. Os italianos, nos últimos anos do século XIX e nos primeiros 30 ou 40 anos do século XX, contribuíram de forma fundamental ao desenvolvimento econômico, social de São Paulo. A contribuição econômica e industrial ela é conhecida para todo mundo. Matarazzo, Crespi, Martinelli e por aí vai. E quase nunca se citam, mas também depois da Segunda Guerra Mundial teve os casos do Bauducco, do Comolatti, da Papais. Então, teve uma continuidade pelo menos de 60 ou 70 anos essa contribuição econômica. Mas eu gosto muito de lembrar outras coisas. Pense na contribuição da vida artística. Aquele desafio entre a família Martinelli e a família Matarazzo, em quem fazia o prédio mais alto, a contribuição a Assis de Chateaubriand na criação do acervo do MASP, os valores, a empreendedoria familiar, a vida universitária, o que a USP foi antes da chegada dos italianos nos anos 20. Então, a macaronada parmegiana, ela é um estereótipo que talvez serve de cartão postal para falar dessa imigração, mas tem muito mais lá no fundo e eu trabalho porque isso vem à toa todos os dias. Ô, cônsul, conta pra gente um pouquinho o trabalho que tem repercutido em todo o estado de São Paulo, referente ao consulado em parceria com o deputado Paulo Fiorillo, do PT, que hoje também ele é vice-presidente da Comissão das Relações Internacionais. Você poderia estar falando pra gente sobre esse trabalho? Sim, quando eu cheguei em São Paulo, tinha claro que São Paulo não é só a cidade, ainda mais não é só a Paulista, onde, aliás, se encontra o consulado, mas um estado. A Paulista sempre foi a vitrine da produção feita no interior. Então, começamos um trabalho de desbravamento, de conhecimento, de aprofundar um pouco essa enorme, porque falamos de 15 milhões de pessoas fora da cidade, dentro do estado, de pessoas que têm origem italiana, ativos na área social, na área cultural, na área empresarial, para fazer que esse vínculo romântico não fique só um vínculo romântico e possa ser de apoio uma nova faísca, de uma nova colaboração industrial, de transmissão de conhecimento, de riqueza, para ela ser distribuída. E o deputado Paulo, que tem essa visão de colaboração na área internacional, foi um grande parceiro, está sendo um grande parceiro nessa área. E chegamos a fazer um projeto chamado A Caminho do Interior, pensando aquele rumo que tinham os italianos, que chegavam, desembarcavam em Santos, chegavam na hospedaria do Brás, aqui em São Paulo, e depois, com a linha férrea, iam até em Jundiaí, de lá, espalhados pelo estado,
esse caminho do interior, a gente fez dele um programa cultural, porque não só São Paulo recebam cultura italiana contemporânea, cultura italiana clássica, porque isso nos ajude a despertar esse sentido de italianidade e não seja só o interesse em obter um passaporte. Deputado Paulo Fiorilo, bom dia. Eu gostaria agora de perguntar para o senhor que também aí tem nos seus ancestrais aí a origem italiana, né? E o senhor acho que tem visitado muitas cidades, né, aqui pelo interior do estado. Conta para a gente a relação que o senhor tem com a cultura italiana, a relação que muita gente de São Paulo tem com essa cultura e o quanto isso é importante até para a formação do DNA da população paulistana e paulista, deputado. Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos acompanham, bom dia ao cônsul Filipe Larosa, é um prazer poder participar dessa entrevista junto com o Filipe. Nós estabelecemos uma parceria, não só por conta da Comissão de Relações Internacionais, mas também pela Frente Ítalo-Brasileira, que já existia aqui na Assembleia e que nós retomamos no início da legislatura, que tem sido importante para esse diálogo que o cônsul fez referência, tanto do ponto de vista cultural, mas principalmente do ponto de vista econômico e social. A Itália, ela tem, no estado de São Paulo, marcas que são profundas do ponto de vista da contribuição cultural, mas principalmente do desenvolvimento econômico. E a ideia é que a Assembleia possa, nesse dia 21 de fevereiro, mais do que comemorar com uma macarronada, estabelecer laços que continuem dando frutos. Por isso, da ideia de levar o consulado para algumas regiões do estado. Tivemos com o cônsul e com a vice-cônsul na região do Alto Vale do Ribeira, uma das mais pobres do ponto de vista do IDH, mas que tem uma beleza importante, uma beleza natural e um potencial de desenvolvimento. A ideia era estabelecer essa parceria, essa relação, não só com o Alto Vale, a gente tem projetos para continuar esse caminho para o interior, para outras regiões. Como você disse, eu sou descendente de italiano por parte de pai e de mãe, com muito orgulho, aprendi muito com os meus pais, os meus avós, principalmente meu avô, que chegou no final do século XIX, e ele foi para Araraquara, que hoje vive uma situação delicada, o Filipe esteve lá por conta da pandemia, mas que eu tenho certeza que o prefeitadinho vai conseguir superar essa fase. Então, essa é a nossa relação e é isso que a gente pretende com essa parceria, com esse fortalecimento entre Brasil e Itália. Deputado, ano passado aqui mesmo no jornal, o senhor nos falou que o interior do estado ainda deveria ser desbravado. Com essa pandemia, essa expectativa, essa decisão vocês têm conseguido desbravar o interior do estado ou não? Lilian, a possibilidade do uso da internet nos facilita muito. Nós fizemos um workshop com a presença do Filipe com os prefeitos da região do Alto Vale, de forma virtual. Óbvio que a pandemia ela limita um pouco, mas ela não impede que a gente possa se reunir, conversar, apresentar as regiões. Tem muitos prefeitos eleitos agora, no final do ano passado, que tomaram posse esse ano, que têm interesse em apresentar para a Itália, como para outros países que mantêm consulados aqui, o que eles têm de melhor e o que é possível construir nessa relação econômica. E eu acho, e aí quero fazer aqui uma deferência, o Filipe tem sido um parceiro importante, tem colocado o consulado a serviço desse debate, o que, para mim, representa muito mais que a marca do dia 21 como o marco do movimento migratório, mas, principalmente, o fortalecimento dessa relação. Então, eu queria parabenizar o Filipe pela disposição e pelo interesse. Cônsul, obrigado. Cônsul, eu gostaria até que o senhor falasse também um pouco a respeito dessa parceria, de que forma vocês, juntamente com o deputado Paulo Fiorilo e com outros parlamentares, possivelmente aqui da Alesp, podem ajudar, talvez até para que venha mais recursos, né, de outros países para o Brasil, para a cidade de São Paulo especificamente, do estado de São Paulo. Fala um pouco dessa parceria, do trabalho que vem sendo feito, por gentileza, cônsul. Sim, como o deputado Paulo Fiorilo falou, a pandemia limita, mas temos instrumentos, ferramentas para
nós se aproximarem, para nos conhecerem melhor. Então, eu acho que um trabalho está sendo feito, podemos fazer mais. O que podemos fazer mais? Falei, tem 15 milhões de descendentes italianos no Estado. Eles conhecem a realidade deles. Eu acredito muito no trabalho dos parlamentares da Lesp, porque eles podem levar ao consulado, o italiano e outros consulados também, as realidades do teu próprio território. Eles conhecem o que tem lá, as oportunidades que tem, a vontade daquele território, que não é só aquele empresário ou aquele outro empresário, mas também a sociedade, o mundo universitário, o mundo do conhecimento, de se abrir a uma troca internacional. Que não é... A gente tem que aprender que isso não sai o dia depois, num balanço de uma empresa mais X. Mas a gente está sembrando, a gente está fazendo um trabalho de médio e largo prazo, porque o Paulo sempre fala do Alto Vale do Ribeira, mas eu posso dizer a área de outras cidades, de Rio Preto, São José, São Carlos, Campina, e por aí vai, Jundiaí. Temos como nos aproximar. Os deputados são fundamentais porque nos trazem o que tem lá, que está com vontade de se abrir ao mundo, de olhar um pouco mais além do Estado de São Paulo e do Brasil. Sem prejuízo de ninguém, sem compromisso nenhum, porque a gente não sabe essas conversas que vão dar, mas com muita vontade, isso sim, de trabalhar, porque esses laços só românticos virem novos laços de aproximação entre italianos e paulistas. Eu volto a frisar, os parlamentares, ontem teve uma conversa com o deputado Carlos Pignatari, da região dele, lá bem uma das áreas mais longes da capital, mas é assim que saem as coisas, assim que se conhece, só através do conhecimento. E acho que estamos fazendo um trabalho que vai dar resultado, sim. Cônsul, nos anos 40, no final dos anos 40, devido à atitude de um italiano que chegou aqui no Brasil, chamado Franco Zampari, foi criada aqui na capital paulista o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. E por lá, muitos artistas que hoje são muito famosos, que fizeram uma carreira brilhante, começaram por lá. Fernanda Montenegro, por exemplo, foi uma atriz, Paulo Altran, artistas que passaram por lá. Aqui em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, o mesmo Franco Zampari ajudou a criar a companhia cinematográfica Vera Cruz, que também foi chamada de a Hollywood brasileira nos anos 50. Ou seja, sempre a Itália esteve contribuindo com a gente em várias vertentes, inclusive a vertente cultural e artística. Hoje em dia existem parcerias nessa área de arte e cultura para que tenha intercâmbio, né, cultural entre italianos e brasileiros nessa área, cônsul? Tem muitas. O mundo mudou com respeito aos anos 30 e 40. Antes era muito mais centralizado e hoje a gente vive uma sociedade líquida. Então, acontecem muitas colaborações da street art ao teatro. Quero lembrar um senhor que chama de Cacá Carvalho, que é a voz de Pirandello no Brasil, sendo reconhecida como tal na Itália. E tem um monte de atividades na área linguística, cultural. Eu gosto muito de frisar uma coisa. A colaboração que o consulado
estimula muito na área do conhecimento científico, que hoje é fundamental. Por exemplo, na Unicamp tem uma incubadora de startups, de spin-off. Fizemos um trabalho de aproximação entre o mundo das empresas e os cérebros daqui, colocando cérebros italianos que possam estar interessados nisso. Era o teatro e hoje é a matemática. Tem um grupo de pesquisadores italianos na área de matemática em São Paulo que é muito bom. Então, as coisas acontecem muito na área da linguística. O teatro continua sendo importante. Na música, a colaboração na área musical ela é muito fecunda, muito ativa. Tem muitas parcerias na área discográfica que acontecem, que a gente acaba conhecendo por casualidade, mas que, graças a Deus, acontecem sem a ajuda da gente. Nós entramos também na produção cinematográfica. Se acaba de fazer um documentário, por exemplo, sobre a presença lá no Arsenal da Esperança, detrás do Museu da Imigração. O consulado entrou, foi parceiro, foi promotor dessa iniciativa. Outras virão no setor da música. Penso nessa grande ponte que o Toquinho teve capacidade de fazer entre a Itália e o Brasil. Então, as coisas acontecem. Hoje acontece uma coisa. Elas são menos conhecidas justamente por ser muito mais parcelizada, muito menos monotrilha. Hoje é uma rede. Antes, todo passava por algumas e poucas pessoas bem conhecidas e determinadas. Hoje não. Mas o feito de não ter esse, entre aspas, controle, não quer dizer que isso não aconteça. Acontece e acontece muito. Por exemplo, na arte, tem uma colaboração muito forte na área de artes visuais e plásticas com a região de Campinas. Tem um monte de coisas acontecendo. E vamos tentar estimular, por exemplo, por onde comecei, na street art. Queremos que esse 2021 algum artista italiano possa deixar uma marca na cidade de São Paulo. O deputado, agora minha pergunta seria para o senhor, como é que a Frente Ítalo-Brasileira e a Comissão de Relações Internacionais aqui da Assembleia pode ajudar nessa interlocução com os municípios para o desenvolvimento econômico nesse momento de crise? Bom, Lilian, os deputados acabam sendo, de certa forma, aqueles que estão em contato direto com as regiões e, portanto, eles conhecem a realidade da sua cidade, da sua região. E isso facilita muito no diálogo com o consulado italiano, por exemplo. O Consul fez referência à conversa que teve com o deputado Carlão Pignatari. Nós estamos querendo fazer um evento com os prefeitos daquela região de Fernandópolis, ali no Fundão, na Zona Oeste, são 500 quilômetros da cidade de São Paulo, e o deputado Carlão, por exemplo, já concordou. Eu tive com o prefeito Ed Thomas no lançamento do programa do Governo do Estado, Pontal 2030. E o Ed Thomas, que foi deputado aqui comigo, agora eleito prefeito, também já se dispôs a organizar com os prefeitos da região um diálogo. Portanto, a Assembleia é uma porta muito importante para que a gente possa estabelecer essa relação, tanto do ponto de vista da frente, como da Comissão de Relações Internacionais, que pode ter em 2021 um papel muito proativo. Eu acredito muito nisso, estabelecendo essas parcerias e fortalecendo a relação com o consulado italiano, fazendo debate sobre artes, cultura, gastronomia, mas principalmente sobre o desenvolvimento econômico regional e social, que nesse momento de pandemia é fundamental para a Assembleia Legislativa e para as cidades. Deputado Paulo Fiorilo, do PT, e Filippo Larossa, cônsul-geral da Itália em São Paulo. Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui no Jornal da Rede Alesp e deixar também as portas aqui da Rede Alesp abertas para sempre que vocês tiverem novidades a respeito dessa parceria, vocês informarem a população por meio aqui do Jornal da Rede Alesp, está bem? Obrigado.
Obrigado, estamos à disposição. Obrigado, bom dia, bom trabalho.